Pessoal, hoje nós estamos estreando um quadro aqui que é o Fala Comigo Doutor. Tem um objetivo, de tirar as dúvidas da população do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, sobre problemas de saúde que estão aí bombando nas redes sociais, estão aparecendo nos jornais, nas notícias e que a gente precisa informar a população. A gente informar de forma adequada, evitando as fake news, as notícias falsas, a gente está usando aqui os principais especialistas nos temas para poder estar aqui conversando com a gente, tirando as dúvidas que vocês também vão poder nos mandar. Né? Não são só as dúvidas comuns da população, mas você que está nos assistindo, que nos acompanha, pode mandar essa dúvida para a gente. Hoje a gente está tendo aqui a oportunidade de receber a Cristina Jordano, que é a nossa responsável pela área técnica de doenças transmissíveis, né? E zoonoses, não é isso, Cristina? Isso. Para falar um pouquinho sobre febre maculosa, que é uma doença que está hoje nos preocupando. A gente viu o início de casos, né? Até com notícias dentro do país de óbitos de pessoas, até uma família cometida, né? Acho que era um cantor, que Sim. foi para a família no sítio, acabou falecendo, as pessoas não sabiam o que era. Então a gente tem a oportunidade aqui, Cristina, de te receber e tirar as dúvidas da população. Bom, obrigada, primeiramente. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente ter esse espaço para tirar algumas dúvidas, né? Para a população. Então, na verdade, a febre maculosa, ela está no nosso estado também. A gente tem a ocorrência da febre maculosa em todo o estado do Rio de Janeiro. E ela ocorre especialmente, ela ocorre durante todo o ano, mas em determinados períodos do ano, né? Qual é o período que a doença fica mais grave? Então, Já saber. especialmente nos períodos mais secos, né? Então, começando mais ou menos de abril, maio, até outubro e novembro de todos os anos. Então, todos os anos, entre abril e outubro, a gente tem uma preocupação diferente com a febre maculosa. Sim. E assim, Tina, qual é a característica principal da febre maculosa? É uma contaminação por um vírus, por uma bactéria, quem são os vetores? Você pode falar para a gente como uma pessoa pega a febre maculosa e o que é a febre maculosa? A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril, né? Ela é transmitida, o agente da febre maculosa é uma bactéria que é transmitida principalmente pelo carrapato estrela, né? Então é uma doença de transmissão vetorial. Que é a rickettsia, não é isso? Que é a rickettsia, a bactéria rickettsia. Então ela é transmitida para a gente pela picada do carrapato infectado. Nem todo carrapato está infectado, né? O carrapato infectado vai picar o ser humano. Sim. E vai transmitir a bactéria rickettsia que vai causar a febre maculosa. Isso, exatamente. Não é isso? Exatamente. Hoje, quais são os lugares do estado do Rio de Janeiro que mais nos preocupam? Qual é a nossa preocupação aqui e para a gente informar para quem está nos acompanhando? Nossa obrigação. Olha, você está indo para essa região. Normalmente a gente sabe, mas costuma ter mais carrapato em zonas rurais, em áreas que tem mais verde. Qual é a nossa maior preocupação no estado? Quais as cidades e regiões que a gente tem mais preocupação com a febre maculosa? Certo. Então, como eu disse, a gente tem no estado todo, mas existem algumas regiões que a gente tem um número maior de casos, né? Então, nesse momento, a gente tem um número maior de casos em investigação na região noroeste, por exemplo, nos municípios de Itaperuna, Porciúncula. Na região norte, a gente tem o município de Campos, que tem alguns casos em investigação, e já desde o ano passado com casos confirmados. A gente tem a região centro-sul, nesse momento, a gente também tem alguns casos em investigação. Qual cidade especificamente pode A gente tem Três Rios e Vassouras, se não me engano. E a gente tem na Baía de Ilha Grande, a gente tem nos municípios de Angra dos Reis e temos no município também de Paraty. A gente tem alguns casos espalhados por outras regiões do estado. Região metropolitana, a gente também tem alguns casos em investigação, na região do Médio Paraíba, mas são casos ainda em investigação. As perguntas tradicionais. Sim. A gente está dizendo que esse carrapato ele pode contaminar o ser humano. Sim. Ser humano para ser humano não há contaminação.
Não, não é uma doença de Pode, transmissão é, vetorial. ok. Exatamente. Então, se você tem alguém com febre maculosa, você vai fazer uma visita, essa pessoa não vai te transmitir a febre maculosa. Você só pode pegar se você tiver contato com o carrapato. É transmissível para os pets, nossos cachorros, nossos gatos, nós que estamos cuidando dos pets agora no estado, é transmissível para esses animais? Sim, a febre maculosa é uma zoonose. O que quer dizer isso? É uma doença que pode acometer tanto os seres humanos quanto os animais, alguns animais. E dentre eles a gente tem os cães, né? Os cavalos também, enfim, os animais de importância para econômica. Então, e ela pode ser grave, pode levar ao óbito também os cães, por exemplo, né? Então, Você para a diria que gente ela é ter mais grave nos pequenos animais do que nos seres humanos? a febre maculosa, ela precisa ser diagnosticada e tratada rapidamente. Então, ela é perigosa tanto para os animais e para o ser humano. Talvez um pouquinho mais para os animais, porque fazendo um bate-papo nosso aqui para informar, acaba os animais tendo muito mais contato com o solo do que a gente, né? Sim, Os sim, animais acabam, eles naturalmente já têm mais carrapato do que a gente, acaba andando. Se você levar o teu animal para um sítio, para uma fazenda, ele vai percorrer ali a área. A chance de ele pegar um carrapato já é muito maior que o nosso. sim. Chamar a população também e ter esse cuidado. Quem tem o seu animal, seja na zona rural, ou também você tem seu animal em casa, vai levar o animal para passear, para ir com você para um sítio, não é a melhor hora para você levar, para não deixar o seu animal vulnerável. Como ele usa muito mais o chão, ele acaba circulando, ele brinca na grama e a gente, ser humano, não faz, obviamente que ele acaba tendo uma vulnerabilidade. Talvez seria uma coisa para a gente prestar atenção. Né? É importante se o animal, se a gente que cuida, né, dos nossos pets, observar que os nossos animais estão muito infestados, né, pelo carrapato, ou pulga, ou outro parasito que seja, que procure atendimento por um médico veterinário para que seja orientado da forma correta para tratar essa infestação, né, nesses animais. Vamos dizer que a gente foi para qualquer lugar, para Certo. qualquer região, e você foi. Como a gente evita o carrapato? Quais são as principais medidas para evitar o carrapato, vamos dizer assim, venha fixar no teu corpo, né? Porque o carrapato acaba agarrando no corpo, não é Isso, isso? isso. Então, a primeira coisa é evitar transitar em áreas sabidamente infestadas por carrapatos, né? Se isso não for possível, seja porque você vai realizar algum trabalho numa área que você saiba que é infestada, a gente deve procurar usar calças compridas, de preferência usar roupa clara para facilitar a identificação dos carrapatos, né, na nossa vestimenta. Se for possível Usar meia também, também, né? meias, e se puder usar a calça comprida com a boca para dentro da meia, até colocar esparadrapo. Bota, essas Sim, coisas. bota de cano alto, né? Seria importante. Se você não puder, evitar essas áreas. E o uso também de carrapaticida, lógico, observando as orientações do fabricante, né? E do E do médico. médico, caso a pessoa tenha algum problema alérgico em relação a algum produto dermatológico. Tem carrapaticida que possa ser aplicado na pele? Tem algum tipo desses inseticidas? Tem, Algumas coisas assim, acabou falhando o nome, tipo repelente, tem. que você pode usar para não pegar o carrapato? Existe sim. Existe isso. Geralmente eles devem ter caridina, mas aí é importante que a gente procure um médico para essa orientação, para saber se podemos usar Tem um. alguma dica caseira? Alguma coisa que você fala assim, pessoal, para dengue, né, para evitar mosquito Aedes aegypti, o pessoal às vezes acendam uns tipos de vela. Tem alguma medida caseira? Olha, se você tiver a oportunidade de usar algum creme, alguma medida que a gente possa dizer na parte prática, né? Pessoal, pode passar isso no corpo, que normalmente pode agir como um repelente dos carrapatos. Tem alguma medida simples que você considere que valeria a pena informar o nosso público? Na verdade, a melhor medida é você observar o seu corpo, porque o carrapato ele não pode estar só aderido ao corpo, ele pode entrar na roupa e ficar na roupa, né? E você não observar e durante o dia acabar passando para o seu corpo. Não existe um repelente
pelo menos que eu conheça, natural que você possa utilizar. Tem alguma dica assim? A pessoa vai tomar banho. Ah, tomei um banho com água e sabão. Normalmente o carrapato ele vai acessar pelos membros inferiores, né? Sim, Dificilmente no é. braço a gente nota logo. Eu vejo muito caso que sobe pelas pernas. Álcool mata? Se passar álcool. O ideal, na verdade, para a retirada do carrapato do nosso corpo, é ideal que seja retirado com movimentos de torção, né? E depois que ao local da picada do carrapato, que seja que a gente passe um álcool e lave com água e sabão, né? Mas se eu passar É, o álcool, vai matar o carrapato? não. Nem utilizar nada aquecido para tocar no carrapato, até porque a gente pode se machucar. Então, na verdade, a catação é a melhor forma de você se livrar do carrapato, de preferência torcendo o carrapato, e se puder, com assim, bem próximo da nossa pele, e se puder com o auxílio de uma pinça, é melhor ainda, porque ele tem Já dá uma complicada, né? Vou te botar a pinça. Pois é. É difícil. Porque ele tem um aparelho ferrãozinho. local, um ferrãozinho, né? Que quando Agarra. entra na pele, ele fica bem profundo e ele agarra, é como se fosse um guarda-chuvinha que ele abre lá dentro. E se você puxar de qualquer jeito, esse ferrãozinho, vamos dizer assim, ele fica preso lá. E pode dar uma alergiazinha, uma infecção. Então, o ideal é que você torça ele para retirar. E nunca espremer entre os dedos, né? Porque se ele tiver infectado e você tiver uma feridinha no dedo, você pode acabar se infectando, né? Pois é, isso é um problema. Né? Então é importante. Aí você coloca dentro de um pote com água fervendo, ou então num potinho com álcool, você coloca ele lá dentro, porque aí você vai saber que ele ali dentro você vai estar descartando ele com segurança. Principais sintomas da febre maculosa. Então, doutor, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma área endêmica para as arboviroses, né, a dengue, chikungunya, é bem complicado a gente suspeitar de um caso de febre maculosa nos primeiros sintomas, porque os primeiros sintomas são febre, dor de cabeça e dor no corpo, que se confundem muito com a dengue, por exemplo, gripe, né? Então, esses são os principais sintomas. A febre maculosa, como eu tinha falado antes, ela pode tanto cursar de uma forma branda, né? Ou de uma forma grave que pode levar até o óbito o paciente. Então, se você tiver algum desses sintomas semelhantes a uma gripe mais forte e tiver tido contato com carrapato ou uma área que você saiba que está infestada ou com animais que possam estar infestados, você deve buscar o atendimento numa unidade médica e informar que você está com esses sintomas, vai para uma avaliação clínica e que você teve contato nessas áreas, se deslocou para essas áreas nos últimos tantos dias, ou que você teve contato direto com o carrapato. Isso é importante. Cristina, alguma outra coisa que você acha que a gente não falou aqui, que você acha que era importante a gente falar de dica para diagnóstico, para tratamento, alguma coisa para formar a nossa população? Então, a primeira coisa, a coisa que é muito importante, só a picada do carrapato não necessariamente quer dizer que você adquiriu a febre maculosa. Então é importante, quando você voltar de um passeio, de uma caminhada, numa área, né, de mata, você voltou dessa área, se você teve algum desses sintomas e ainda teve o contato com o carrapato, busca rapidamente assistência médica. Informa essa condição, esse deslocamento. A febre maculosa, quando ela é identificada de forma rápida, logo no início dos sintomas, né, e ela é tratada rapidamente, ela tem cura, né? O problema é demorar muito para iniciar o tratamento, né? Então, a febre maculosa, ela tem cura. Ela só deve ser tratada o mais rápido possível quando houver a suspeita da doença. Cristina, muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção aqui. Você está estreando aqui o nosso quadro. Exatamente. Mas é nossa obrigação ter a oportunidade de falar para as pessoas do nosso estado, tirar essas dúvidas. Nós vamos continuar aqui toda semana trazendo alguém
especialista para tirar as dúvidas do que vem acontecendo e para prevenir as doenças no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.